Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre um deus da mitologia egípcia, Ra. Antes de começar esse vídeo, quero lembrar vocês que aqui na descrição tem alguns links com indicação de livros se vocês se interessarem pelo assunto. E também quero deixar outra indicação, que é o nosso Instagram. Lá, além de conteúdos exclusivos que só vão para lá, acabam não vindo para o YouTube, tem uma série de outras coisas sobre o CDH. Algumas atualizações de projetos, novidades, interações e assim por diante. É @oficialcdh. Segue a gente lá. E para falar de toda a mitologia egípcia, a gente precisa saber o seguinte primeiro. Lá no Egito Antigo, existiam vários deuses locais, que não eram cultuados como um todo no Egito Antigo. Vários deuses que a gente conhece hoje eram um deus daqui, outro deus dali. Em alguns lugares tinham a influência de um ou outro deus, alguns sincretismos, algumas adaptações. Então, falar de mitologia egípcia é um pouco complicado por conta disso. O mito da criação, por exemplo, tem vários. Depende do local que a gente está falando. Mas existia um soberano, o Sol, capaz de criar vida. E Ra, então, era a divinização do Sol. Era o faraó divino, o criador de tudo. Existiam várias pronúncias para o nome dele. A gente vai se basear em Ra, que é a forma mais conhecida, mais popularmente falada aqui. Em termos históricos, essa associação de Ra com o Sol não foi tão objetiva assim. Ele acabou sendo associado a outros deuses solares. Por exemplo, Horus-Ra. Então tinha lá Horus-Ra com uma das qualidades de Horus, uma das qualidades de Ra, em determinado momento, ali como o Sol, né, da trajetória solar. Outra associação era de Atum com Ra, que ficou Atum-Ra, que também era um outro momento, uma outra circunstância e característica de Ra que depois foi colocada. Mas talvez você aí se lembre de Amon-Ra, que nos Thundercats, inclusive, meio que se falava Amun-Ra, mas Amon-Ra foi um pouco diferente. Essa associação de Amon com Ra não era com relação ao Sol, mas com relação a poder. Porque Amon era um deus local de Tebas, principalmente, e num primeiro momento Tebas não era nada, era uma cidade ali, legal e tal, mas não era a capital, não era uma cidade importante. Com o tempo, em determinado momento, Tebas se tornou a capital. E como um dos principais deuses era Amon, que era ligado aos ventos, e olha que legal, ao oculto, aquilo que não se pode saber exatamente o que é e tudo mais, associado aos ventos, quando se tornou a capital do Egito Antigo, rapidamente deu-se um jeito de fazer a associação entre esses dois soberanos. Amon, não só para ser aceito, mas até para fazer sentido ganhar esse respeito com relação a todo o Egito, foi associado a Ra, que já era o soberano, e então nós temos Amon-Ra, que ficou até muito mais poderoso do que Amon e Ra separados. Então lembra, quando você lembra de Amon-Ra, é a junção de dois deuses nem tão parecidos assim. E assim como Tebas tinha como um de seus principais deuses Amon, Ra também tinha uma cidade principal, que a gente, graças aos gregos, ficou conhecendo como Heliópolis, algo como a cidade do Sol, mas os egípcios a conheciam como Iuno, ou algo parecido com isso. E foi lá que Ra pela primeira vez se manifestou no que ficou conhecida como a Pedra de Bem-Bem. E essa forma piramidal era a influência para o topo das pirâmides. A gente não pode nem falar que foi a influência das pirâmides como um todo, mas com certeza era dito também sobre o que ficava no topo das pirâmides. Essa pedra original de Bem-Bem era cultuada no templo a Ra. Então vamos entender um pouquinho. Uma das várias histórias mitológicas nos conta que Ra, no princípio, ficava resguardado ou num botão de lótus ou no oceano primordial. Ele não reluzia, ele ficava de olhos fechados para sua luz não sair, até que em determinado momento ele sentiu necessidade de se manifestar. E por sua própria vontade, ele se ergueu reluzente. E de todo o seu potencial gerador é gerado então os dois primeiros deuses, Shu e Tefnut, um com característica feminina, outro com característica masculina, que vão gerar os principais deuses que a gente ouve falar por aí, e desses todos os outros deuses que a gente conhece do Egito Antigo. Então olha só que interessante, nós temos uma energia, um potencial gerador primordial que gera uma polaridade masculina e feminina que juntos geram tudo que existe
em termos divinos, e a gente consegue fazer relação não só com várias mitologias, com várias filosofias e mesmo com o Tao do taoísmo, lá da China antiga e mesmo da China atual. Nós temos algo primordial que gera yin e yang, e yin e yang vai gerar todas as coisas. Falamos disso recentemente. Dá uma olhadinha aqui. E com toda essa geração, um primeiro universo é criado. E, inclusive, algumas histórias mitológicas nos contam que os humanos, nessa época, foram geradas das lágrimas de Ra. E aí algumas interpretações dizem que lágrima e homem, ou humanidade, são muito parecidas as palavras. E aí fizeram uma associação. Então que das lágrimas de Ra surge a humanidade. E nesse primeiro momento, não existiu uma separação entre céu e terra. Já existiam os deuses que vão ser céu e terra, né? Nut e Geb, mas ainda não existe essa separação, ela vai vir depois de uma história. Todos os dias, Ra se levantava e fazia seu banho matinal e sua primeira refeição. Depois disso, ele pegava sua barca e ia visitar cada uma das 12 províncias do Egito, passando 1 hora em cada uma. Nessa época, Ra andava entre nós. Ele não era o disco solar que fica no céu, porque não existia o céu. Então ele andava entre nós com sua barca. No entanto, conforme o dia vai passando, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando velho. E ele vai ficando meio babão, vai ficando meio trêmulo. E aí alguns deuses começam a querer tirar proveito, principalmente a deusa da magia, a deusa mãe, uma deusa super importante, que provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, que é Ísis. Ísis, que é esposa e irmã de Osíris e mãe de Horus, que tem uma história à parte, que a gente não vai entrar aqui. Nessa história, que inclusive a gente já contou nos primórdios do canal, Ísis vê Ra, velho babão, e decide tirar proveito. Ra não é o soberano? Não é o grande faraó divino, senhor de tudo, criador de tudo? Ísis, que já tem certo poder, que já tem certa magia, sabe que uma das formas de adquirir o poder de alguém é adquirindo seu nome. Aqui a gente pode até interpretar para os dias de hoje e entender como a essência do outro. A exemplo de, por exemplo, povos Guarani, aqui brasileiros, nativo-brasileiros, que o nome é dado como uma característica daquela pessoa e não simplesmente um nome escolhido aleatoriamente. É dado por um líder como se fosse a essência, uma característica principal ali daquela pessoa. Então a gente pode entender algo similar nessa época. Existia um nome de Ra, que era o seu verdadeiro nome, e que quem conhecesse teria certo poder, o poder que esse nome revela. E aí Ísis fez com que uma cobra picasse Ra, ele ficasse muito doente, ele já estava velho, ele não conseguia fazer muita coisa. Ísis apareceu, você quer minha ajuda? Eu posso te ajudar, com certeza. Para isso você tem que me dizer o seu nome real. Não vou dar, tá bom, eu tô quase morrendo, tá aqui o meu nome. E a Ísis se torna mais poderosa e protetora do nome sagrado de Ra, impedindo inclusive que outros saibam, e ela cura Ra e ele fica melhor. Mas não só Ísis, a humanidade também começou a achar ele um velho babão, meio que já na hora de encerrar as atividades. E ele, se sentindo de certa forma humilhado, decide enviar Sekhmet, a deusa com cabeça de leão, para aniquilar a humanidade. Ele mesmo não conseguia, ele tinha compaixão e amor pela humanidade, mas ele queria fazer alguma coisa. Mas no meio do processo ele percebe que talvez tenha perdido a mão, que tem exagerado um pouco. E não tem como parar Sekhmet. Então ele decide transformá-la em Bast, ou Bastet, que é a deusa com cabeça de gato, que talvez muitos de vocês aí conheçam também. Aquele gato preto, muitas vezes com forma humana e a cabeça de gato, outras vezes representado só como um gato preto, é a protetora, geralmente das casas, da família e das pessoas, da humanidade. Então ele transforma uma deusa em outra. Então Ra, sentindo essa ingratidão por parte da humanidade, essa tristeza de xingarem ele, de acharem que ele não serve mais para nada, decide ir embora. Mas Nut, uma das deusas primordiais, recebe uma espécie de missão de Nun, que é um outro deus também importante, primordial, de não fazê-lo embora. Ele é importante, ele precisa estar ali. Então ela se transforma em vaca e mantém Ra em seu dorso e afasta ele da terra o máximo possível. Inclusive, terra é o deus Geb, né, o responsável pela terra, o deus da terra. E aí ela, como vaca, se apoia nas 4 patas imensas, cada uma das 4 patas tornando-se um dos 4 pilares que sustentam o mundo. E ela, continuando então a se erguer, eleva Ra até certa altura que o transforma então, que o mantém
como o Sol, como a gente conhece hoje. Então Nut se torna a noite estrelada, o céu, e Ra, aquele que ilumina esse céu. A partir disso, Ra passa então a regular os dias, com suas 12 horas, e sempre em conflito com Apófis, que é uma serpente maligna que habita o fundo do rio Nilo. Então enquanto ele está com sua barca, agora não mais na terra, mas no céu, percorrendo o dia, Apófis está atrás dele. E eventualmente Apófis consegue engoli-lo, resultando nos eclipses. Mas os protetores de Ra conseguem salvar, conseguem libertar, e Ra sempre continua a sua jornada. E esse período do dia, sendo a manhã, o meio-dia e o entardecer, representam também fases da vida de Ra. Ra envelhece, assim como representa também a nossa própria vida e a própria jornada do herói. Então de manhã, Ra é um recém-nascido, um jovem, e conforme ele vai se aproximando do meio-dia, ele vai se tornando adolescente, um jovem adulto e amadurece ao meio-dia, quando então ele parte para a segunda metade da vida e vai envelhecendo até o fim do entardecer, até o começo da noite. Quando então ou ele morre, ou ele retorna para o ventre de Nut e renasce e é parido novamente. A Nut dá à luz mais uma vez a Ra, que percorre mais uma vez o céu ao longo das 12 horas do dia. No período que ele está em Nut, é noite. E para você identificar Ra em gravuras, ou quando você for no museu, ou ver histórias, existem várias representações e, como eu falei lá no início, vários nomes de Ra também. A principal, a mais conhecida, é um ser com corpo humano e cabeça de falcão. Então muitas pessoas acham que sempre que vem um deus egípcio com cabeça de falcão é Horus, que é outra história, que é filha de Ísis com Osíris. Não, Ra também é representado com cabeça de falcão, geralmente com um disco solar na cabeça, sendo envolvida, o disco solar, por uma cobra. Essa cobra tem um nome, é chamado de Ureu. E ela está presente nas coroas dos faraós, né? Naquele adorno de cabeça dos faraós, aquela cobrinha ali chama Ureu, e ela representa a proteção que ela dá ao soberano. Nesse caso, a Ra, em caso dos faraós, e ela cuspiria um veneno na direção dos inimigos daquele que a usa. Há outras representações, o próprio escaravelho muitas vezes, enfim, há várias representações. A mais popular é essa. E há também uma outra manifestação de Ra, que são os obeliscos. Ora, eles são compreendidos como raios solares, parte dos raios solares de Ra, de Atum-Ra e assim por diante, então formando o obelisco. Então o obelisco é diretamente associado com o Sol, ou então o próprio. Algumas vezes ele pode ser entendido como a própria manifestação desse deus solar. Então, para a gente finalizar, vale lembrar também que nas diferentes tradições, mitologias, o Sol sempre foi muito importante, como gerador, ou pelo menos aquele que mantém a vida. Então ele recebe destaque em muitas, para não falar todas, as mitologias. Deixa aqui embaixo o que Ra, ou a mitologia egípcia, ou mesmo o Sol, representa para você. A gente já falou aqui no canal tantas e tantas vezes sobre isso, sobre essência, sobre quem nós somos e a representação do Sol nisso tudo, até da própria consciência em relação à sombra que é gerada. Certo? Não deixa de curtir e se inscrever no canal. Um beijo no seu coração e até a próxima.